Estamos de volta com a retrospectiva 2023. E agora com imagens impressionantes de acontecimentos marcantes que passaram pela tela da Record Cabo Verde em 2023. De dizer que em finais de outubro, a Ilha Brava, mais pequena, situada no sotavento do arquipélago, foi sacudida por um forte abalo sísmico, atingindo a magnitude de 4,8 na escala de Richter. A atividade sísmica, considerada a mais forte dos últimos 15 anos, provocou danos materiais em algumas habitações e deixou uma pessoa ferida. Relembra agora sobre este fenómeno natural que deixou a população bravense aterrorizada e em alerta. Foi numa noite de segunda-feira, em finais de outubro, quando tudo parecia normal. A pacata Ilha das Flores sentiu fortes tremores de terra, com registros até de desabamentos de tetos de casas, e algumas habitações apresentaram fissuras. Uma pessoa teve de ser evacuada da sua residência com ligeiros ferimentos. Houve também derrocadas de pedras em algumas estradas que inviabilizaram a circulação de veículos. O misto de medo e insegurança pairava entre os habitantes que, por precaução, alguns pernoitaram na rua. Algumas pessoas com quem a nossa equipa de reportagem conseguiu falar descreveram um momento tenso vivido naquela noite de segunda-feira. De repente, um obstrondo, não sei, corre. Mesmo para o rumo, vi rotes, romba, depois me vi gritados. E o monte grita, está flama e quando chega para uma casa de romba. No domingo, no pai na condição naquele momento, com alguns doentes que estavam lá naquele local, o pai não fica num coquilo lá na rua. Os abalos sísmicos fazem parte da história da Ilha Brava, que nos últimos anos tem registrado vários episódios de tremores de terra. O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, que tem feito todo o monitoramento, informou na altura que o sismo de magnitude de 4,8 na escala de Richter foi o mais forte dos últimos 15 anos em Cabo Verde e que as autoridades nacionais deveriam manter-se em alerta. A atividade sísmica de 30 de outubro também foi sentida na ilha vizinha Fogo e em todas as estações sísmicas do país. Ainda conforme a mesma fonte, a maior parte dos eventos sísmicos teve epicentro no mar, com cerca de 4,5 quilômetros de profundidade. Depois do registro desses abalos sísmicos, a Ilha das Flores voltou à situação de tranquilidade e acalmia, mas continuou em alerta, garantiu o edil Francisco Tavares, afirmando que são frequentes as atividades sísmicas na Brava. Mas de lá para ali tudo está a ser monitorizado, como deve ser, e fenómenos naturais sim, não deve estar alerta. Ainda na sequência desse evento natural, o ministro da Administração Interna reiterou que estão em curso ações de prevenção e planos de contingência para evacuação em caso de eventualidade. Os bravenses entraram o ano novo em situação de contingência e alerta por causa das constantes atividades sísmicas registradas. E num ano que se esperava grandes colheitas agrícolas, ficou aquém do esperado, pois fato que vai colocar por terra as esperanças dos homens e mulheres do campo. Só está marcado a mim, era chuva que era arrancada no avião, atrás não fica sem nada. E que ela já está marcando nada, mas já acaba. Um ano agrícola fracassado e com resultados devastadores junto dos homens do campo e com impactos na economia nacional. No início se esperava um ano agrícola promissor, pois as previsões em termos da queda das chuvas eram as melhores possíveis. E chuva que está de manente, mídia que está nasce bonito, é que esperança na Deus, é que não está contente. Mas não tem fé, coragem. Matar para frente. No entanto, a falta de chuvas no mês de outubro teve impactos negativos na produção, colocando por terra todas as expectativas. Facto que marcou pela negativa os camponeses, principalmente das ilhas agrícolas,
que dependem do setor da agricultura para o rendimento pessoal e familiar. Lugar que dá, lugar que cada. Isso é meu próprio catão. Trabalho agora, mas catão. Na chuva, pronto, dá para saber, mas ali na fim de dia que me fica saindo mais, pois vem falta e a tudo coisa fica embaixo. E como se não bastasse, para além da seca, as pragas no mês de outubro prejudicaram a produção agrícola. Também o ministro da Agricultura disse que a campanha agrícola de 2023 ficou aquém do previsto, mas disse que quando comparado com os anos de seca anteriores, foi um pouco melhor, principalmente em termos de pastos para os animais. Por outro lado, no início do mês de setembro, as chuvas caíram com grande intensidade, um pouco por todo o país, e resultaram em tragédias climáticas que se repetem todos os anos. Desabamentos de terra, danos em muros de proteção e cortes de energia elétrica com maiores impactos na Ilha do Fogo. A fúria da natureza mexeu com a sensibilidade de todos os que presenciaram o fenómeno e deixou em estado de choque os que diretamente foram afetados pelas fortes chuvas. Para repor os danos, as autoridades mobilizaram avultados recursos para lidar com os estragos resultantes das fortes chuvas. Na Ilha Brava, por exemplo, as enchentes deixaram pelo menos inúmeras casas inundadas e 3 botes totalmente soterrados na localidade de Fajã da Água e felizmente não houve feridos ou perda de vidas. As Ilhas do Fogo e Brava foram de facto as que mais estragos provocaram e o governo declarou a situação de calamidade na Ilha das Flores, em São Felipe e Santa Catarina devido às consequências das chuvas fortes no início de setembro. Com a declaração da situação de calamidade, o Executivo disponibilizou 150 mil contos. Em termos dos concelhos, em Santa Catarina do Fogo foram disponibilizados um valor de 22 mil contos para intervir em obras municipais. Em São Felipe, um montante de 93 mil contos e na Brava, 35 mil contos. Montantes destinados a repor a normalidade nos concelhos afetados pelas chuvas, oferecendo assim melhores condições de vida aos munícipes nas áreas atingidas, já que os estragos ultrapassam a capacidade financeira dos municípios em responder às demandas. Já no setor da saúde, 2023 foi um ano marcado pelo ressurgimento de dengue, colocando Cabo Verde em alerta. Os municípios da Praia e de São Felipe são os mais afetados por esta doença. De relembrar que o surto mais grave de dengue no arquipélago foi registrado em 2009, com 21 mil casos e 6 óbitos, todos na Ilha de Santiago. Após vários anos, Cabo Verde voltou a ser fustigada pela dengue. A doença é provocada pela picada do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre amarela. Entretanto, foi no dia 8 de novembro de 2023 que o país voltou a estar em alerta com o anúncio de casos suspeitos que depois viriam a ser confirmados após os resultados das amostras enviadas ao Instituto Pasteur de Dakar. Por coincidência ou não, Fogo e Praia, a semelhança dos anos anteriores, foram as que registraram mais números de casos de dengue. Estando em alerta, as autoridades de saúde travaram lutas de combate a esta doença, sendo aposta na prevenção de sensibilização e campanha de limpeza em todo o território nacional. Já na Ilha de Santiago, mais concretamente na cidade da Praia, foram feitas ações de sensibilização porta a porta em vários bairros e ainda a realização de campanhas de limpeza, seguido de pulverização em casas de famílias que contaram com a adesão positiva da população. Já na Ilha do Fogo, a segunda com registro de mais casos suspeitos e confirmados de dengue a nível nacional, houve pouca adesão da população. Voltando a 2009,
relembrar que Cabo Verde enfrentou a sua primeira epidemia de dengue. A Organização Mundial da Saúde colaborou com as autoridades sanitárias cabo-verdianas para conter o surto. O Instituto Pasteur, localizado em Dakar, Senegal, confirmou a existência do surto após a análise das primeiras amostras enviadas no início de outubro. A dengue é transmitida por um tipo de mosquito que pica durante o dia, ao contrário do mosquito comum que pica à noite. Ao contrário de 2009, 2023 teve registro de mais casos suspeitos do que confirmados de dengue. Ainda falando sobre a saúde pública, Cabo Verde registrou vários casos de mortes provocadas por doenças crónicas, nomeadamente cancro, diabetes e AVC. A primeira, cancro, é uma das doenças que mais provocou a morte de cabo-verdianos em 2023. Dados do Ministério da Saúde apontaram que 30% da população cabo-verdiana é hipertensa e 3,7% tem diabetes. Relativo a cancros, estatísticas revelaram que pelo menos 400 pessoas morrem todos os anos por algum tipo de cancro em Cabo Verde. Quanto ao acidente vascular cerebral, em média 300 pessoas por ano morrem de AVC em Cabo Verde. As doenças crónicas não transmissíveis, nomeadamente hipertensão arterial, diabetes, cardiovasculares, respiratórias e cancro, são responsáveis por 17% das mortes prematuras em Cabo Verde. Para além do combate contra a dengue, 2023 teve também outras lutas no setor da saúde. Exato. Melhores condições laborais e salariais foram reivindicadas pelos profissionais da saúde que se mostraram desmotivados e ameaçaram partir para a greve. Uma decisão que, entretanto, não se concretizou porque as partes chegaram a um consenso. 2023 também ficou marcado por crimes contra as mulheres. Reveja estes fatos depois de mais um curto intervalo. Voltamos já a seguir.